aqui para falar do novo filme da Sony com a Marvel, Morbius. Sim, eu sei que demorou, mas falou em vampirinho, eu tô aqui pra falar. Vocês sabem que foi vampiro, eu gosto de estar falando. Então, não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Não é novidade que Morbius tá aí na boca do povo. Mas sabe aquele ditado, fale mal, mas fale de mim? É o que tá acontecendo com esse filme. O filme, ele tá muito mal falado. Só que devido a isso, o número de vezes que esse filme foi assistido subiu muito. Porque a galera tá falando muito mal. E vocês sabem que eu gosto de deixar logo o meu ponto de vista. Eu queria entender de onde que vem o ódio gratuito com esse filme. Jared Leto entrega pior filme da Marvel. Gente, não. Esse não é, nem de longe, o pior filme da Marvel. É perfeito? Não é perfeito. Mas ele é um filme muito bom. Então, vou falar aqui um pouco dele, vou falar as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei e também vou explicar as cenas pós-créditos. Então, vai ter spoiler tanto do próprio filme quanto dos filmes do Homem-Aranha. Então, se você ainda não viu o Homem-Aranha No Way Home, fique atento que esse vídeo vai ter spoilers. Então, eu já falei dessa questão do ódio gratuito e realmente eu queria entender qual que foi o motivo. Esse filme, ele conta a história do Michael Morbius. Primeiro, eu sempre aviso pra vocês, eu não li as HQs do Morbius, então eu não vou falar aqui de adaptação, que eu vou comentar a questão do visual, algumas coisas, mas eu não tenho como falar com muita propriedade com relação à adaptação dos quadrinhos. Mas é basicamente a história do Dr. Michael Morbius, que é um cara super inteligente, ele é um cientista, um médico, que ele tem uma doença no sangue incurável e muito grave. E aparentemente ele já viveu muito mais do que era esperado. Tanto ele quanto seu melhor amigo, Lucien. Eu só queria fazer um paralelo aqui, que é bem interessante, porque assim, se você prestar atenção nos nomes, Michael e Lucien, e quando você tá falando de vampiro, esses nomes, eles sempre vão, assim... Como que é a expressão? Enfim, eu esqueci a expressão. Mas eles sempre vão estar conectados, principalmente quando você fala de lobisomem e vampiro. Aqui não tem lobisomem, não tem metamorfo, nem nada disso. Mas tem Lucien e Michael. Esses nomes estão em Underworld, né? Eles estão no próprio Vampire Diaries, querendo ou não. E eu achei interessante esse ponto aí. Não tem nada a ver com Morbius, mas como eu falei, foi falando de vampiro, eu me animo. Mas o Lucien, que ele chama de Milo, que é o seu melhor amigo de infância, também tem a mesma doença. E aí esse cara é quem financia o Morbius para fazer essas pesquisas porque ele quer achar a cura. E aí eu já venho para um ponto. Uma coisa muito interessante é que eu gostei de como eles trouxeram a história dele, principalmente a transformação. Porque assim, você começa numa cena e daí ele meio que te joga de volta. No início isso é meio confuso e você pode ficar um pouco desapontado nos primeiros minutos do filme, o que é um ponto ruim. Mas depois você entende o que tá rolando. Não é que simplesmente um vampiro alienígena mordeu ele e ele virou vampiro. Não. No caso, não um vampiro, mas um morcego. Então não é que tipo um morcego alienígena mordeu ele, não. Então ele tá usando o DNA do morcego específico, por causa de uma coisa bem específica, e ele é um cara que já tem grandes descobertas científicas, ele criou sangue artificial, que é um ponto que eu já vou falar um pouco mais, e daí, na busca pela cura da sua doença, ele termina virando esse vampirão aí. Ele consegue fazer a mesclagem do gene, mas obviamente não sai como ele espera. E daí eu já vou falar da transformação. Eu não li as HQs, mas assim, eu conheço o personagem visualmente e eu preciso dizer que eu adorei a adaptação. É meio complicado quando você traz certas coisas pra filme, porque fica meio difícil de você trazer certas figuras. Por exemplo, se você for lá no filme Mulher Maravilha, 1984,
Muita gente criticou o visual da vilã porque ficou horrível. Gente, como você vai fazer uma mulher leopardo? Uma coisa é animação, outra coisa é HQ. Trazer pra vida real, seja CGI, seja efeito prático, claro que existem efeitos e efeitos. Então, assim, por exemplo, se você pegar as primeiras vezes que o Thanos apareceu ali em Ultimato, completamente diferente, o CGI melhorou horrores. Mas, honestamente, eu gostei muito do visual dele como o vampirão lá, digamos assim. Ficou muito parecido com o das HQs. Eu acho que foi uma transformação muito, muito legal. Não só o momento mesmo da transformação, toda aquela cena da carnificina e tal, quanto o próprio ator. Mas eu já vou falar um pouquinho mais do Jared Leto. Esse filme, é importante salientar que ele não é da Marvel. Esse filme é da Sony. Tanto que você vai achar bastante referência de filmes da Sony. Ele tem referência direta a Venom, né? Até porque provavelmente vão se interligar. Tem uma ligação muito forte com o Homem-Aranha, principalmente na cena pós-crédito. Então, assim, já não espere o filme entrar no Disney Plus, tá? Porque não é da Marvel, é da Sony em associação com a Marvel. E aí é um questionamento que eu trago de por que as pessoas estão esculachando tanto o filme. Eu ainda não vi Venom 2, mas assim, eu acho que Morbius, ele ainda conseguiu ser um pouco melhor do que o primeiro filme do Venom. E eu gosto do filme do Venom. Não é que ele é perfeito, gente. Não é que todo filme vai ser o Homem-Aranha No Way Home ou, sei lá, Vingadores Ultimato. Não, existem filmes e filmes. Esse é um filme mais secundário, é um filme de história, é um filme de personagem. Não é um filme épico pra você sair chorando. Ele é um filme de introdução do personagem. E já que eu tô falando do personagem, eu preciso falar do Jared Leto. Primeiro ponto. O Jared Leto, ele é um ator incrível. Isso eu acho que ninguém pode negar. Ah, mas eu não gosto do Coringa. Problema seu. Se você não gosta do Coringa, gente, não é que eu não... Ah, eu amei o Coringa. Não. E eu até falei sobre isso no filme do Batman, do Robert Pattinson. Vou deixar aqui o link desse vídeo. E o Coringa, ele é um personagem que tá muito batido, a gente tem muitas versões. E o Jared Leto, ele fez a própria versão dele. E também no filme do Esquadrão Suicida, ele foi bem, assim, desperdiçado mesmo. Foi uma tentativa que não deu muito certo, mas a gente não pode deixar de dar mérito ao ator. Só porque o personagem não funciona naquele filme, não quer dizer que o ator não fez o trabalho dele, gente. É a mesma situação, por exemplo, da Mulher Gato, também no filme do Batman. Ela encaixou ali sim, mas ela foi uma personagem meio desperdiçada. Então, o Jared Leto, ele é um ator incrível. É muito difícil de um ator como ele, você ter uma, digamos, uma atuação meia boca. Ele é um cara que ele é conhecido pelas transformações para os papéis. Tanto que, acho que antes desse filme, um grande filme que ele tinha feito, foi onde ele interpretou o assassino do John Lennon. Ele ganhou mais de 30 quilos para fazer o personagem. Ele tá completamente irreconhecível. E ele ficou doente por causa disso. Ele tava lá no filme House of Gucci. E ele também precisou de uma transformação. Então, assim, ele é um cara que se doa completamente pro papel. E se você prestar atenção nas nuances que ele dá, tanto o Michael antes da transformação, quanto o Michael depois da transformação, o Michael depois da transformação mais fraco, então a mudança na voz, no jeito de andar, no jeito de olhar, no jeito de se portar, eu acho que ele entregou 10 de 10 pro papel. Não tô dizendo que o filme é 10 de 10, tô dizendo que a atuação dele foi 10 de 10, gente, ele entregou o que o personagem precisava e ponto. Inclusive tem um casalzinho ali, ele com a doutora Martini. Se você assistiu Good Omens, você vai reconhecê-la como a bruxinha lá de Good Omens, a descendente da Agnes Nutter. Mas eu achei assim, tem um romancezinho, termina sendo uma coisa muito crepúsculo, inclusive, spoilers, já avisei que vai ter spoilers, mas aquela cena dela abrindo os olhos vermelhos no final, gente, aquilo pra mim, eu não sei vocês, mas pra mim foi uma referência direta a Amanhecer Parte 1. Foi assim, um cliffhanger, boom!
A cena foi igual. Eu sinto muito se você é um hater de Crepúsculo, mas eu e minha casa sempre amaremos Crepúsculo. E aquela cena pra mim foi uma referência assim, completamente direta. Intencional? Suponho que não, mas foi assim, não tem como não lembrar. E também foi um ponto previsível. Daí é uma coisa um pouco negativa no filme. Tudo bem, eu achei que os dois tiveram química, eu gostei bastante de como eles foram ficando mais próximos ainda depois da transformação. Achei que a química funcionou, o casal funcionou, achei interessante. Não achei meloso nem forçado, mas toda aquela questão dela se transformar estava bem na cara. Isso foi bem previsível a partir do momento em que uma gota do sangue dele caiu na boca dela. Se você assistiu qualquer adaptação de vampiro, desde Vampire Night a Os Vampiros que se Mordam, você sabe que se você beber sangue de vampiro e morrer, você vai virar um vampiro também. Então, esse ponto eu acho que foi bem previsível, mas tá, tudo bem. E aí, falando então um pouco dos outros personagens desse filme. Não tem como não fazer uma correlação com o Batman, primeiro porque tem morcego no meio. Então, não tem como. E tem uma figura muito parecida com a figura do Alfred, que é a figura do médico, que querendo ou não cuida dele ali. E não tem como não traçar um paralelo do Michael com o Bruce Wayne, né? Um milionário que aparentemente não tem pais. Não fica claro no filme se os pais dele morreram, mas o cara é podre de rico e tá sozinho. E aí a gente tem esse vilão que, inclusive, focando um pouco ali na figura do Milo, ele foi um personagem muito interessante. Não veio exatamente como nas HQs, houve muita mudança, mas eu gostei do personagem, eu gostei do ator, e foi interessante vê-lo porque esse ator, o Matt Smith, ele vai estar lá em Fogo e Sangue da HBO. Então já foi aí uma oportunidade de a gente conhecer melhor o trabalho dele. Mas eu gostei do vilão. Sim, foi previsível, tá? Era previsível. Acho que se você prestou um pouco de atenção no filme, você consegue ver que ele também tinha tomado. Isso é o tipo de coisa assim. Esse filme, falando um pouco mais tecnicamente, ele é cheio de arma de Chekhov. Tipo, presta atenção nisso aqui, foca nisso aqui que vai ser importante. E tem muito isso, tanto por exemplo, no sangue que a Martini toma, quanto na questão do frasco. Então ele te explica mesmo. E, gente, isso é uma coisa que muitos desses filmes trazem, que é pra ficar um negócio mais simples. Termina ficando às vezes previsível demais, sim. Mas assim, eu acho que não é uma coisa pra você estragar o filme completamente, sabe? É um ponto que acho que tira um pouco da empolgação, mas não necessariamente estrague a sua experiência ao assistir o filme. Em contrapartida, eu gosto muito da fotografia desse filme. Filme de vampiro, você espera um filme mais dark, então um filme mais escuro. Porém, ele é um filme escuro, mas que você consegue enxergar. Toda vez que eu falo aqui de filme escuro, eu tenho que falar mal do episódio da Longa Noite lá, do episódio de Game of Thrones, que ninguém consegue enxergar nada. E não é o caso aqui. O filme é dark, o Jared Leto tá lá de roupona preta, que inclusive eu achei muito legal isso, de como que foi a transição, querendo ou não, dele de roupa, porque ele já era assim, então não mudou tanto. É uma coisa também da personalidade dele. Então, a fotografia do filme me agradou muito, eu achei que ficou, assim, na medida certa. E isso são pontos que, assim, a gente vai percebendo. Então, como eu falei, essa questão de alguns pontos serem bem previsíveis, claro, tira um pouco da emoção, mas não estraga, não quer dizer que o filme fique 100% chato e entediante. Não, você ainda continua querendo saber o que vai acontecer. E um outro ponto negativo que eu achei, aí eu tenho um pouco mais a reclamar, digamos assim, é com relação ao personagem do Tyrese Gibson, o Simon Stroud. O Simon, ele com certeza foi um personagem muito desperdiçado nesse filme. Primeiro ponto é o seguinte, se você pegar assim logo no início do filme, você já percebe que ele sabe muito mais do que ele aparenta.
Ele já basicamente sabe com que ele tá lidando. Gente, ele ficou muito Blade, sabe? Caçador de vampiros, com aquele casacão, mas tudo bem. Não é o Mahershala Ali, mas tudo bem. Eu achei que ia ser explicado um pouco mais, porque logo de início, quando ele consegue pegar o Morbius, né, com aquela arma, o poder, enfim, que ele capta lá com aquelas ondas sonoras, aquilo ali foi simplesmente jogado e não foi explicado. Então, eu fiquei esperando até o final do filme falar um pouco mais do Simon. Falar um pouco mais de onde que ele veio. O cara é do FBI, mas não é só isso. Ele sabe mais alguma coisa. Em nenhum momento ele fica assustado, ele já sabe onde é que ele vai. Ele sabe do que ele tá falando, ele meio que sabe com quem ele tá lidando. Mas não foi explicado, a história dele não foi explicada. Acredito que ele vai aparecer um pouco mais, mas assim, esse foi um ponto realmente negativo. Não só porque eu queria ver mais do Tyrese, que é um ator que eu gosto muito, e é muito bom vê-lo num filme bem diferente, porque, querendo ou não, a gente reconhece ele de Velozes e Furiosos, onde ele é um palhação, e aqui não, ele é um detetive sério, e aí achei que ficou um pouco desperdiçado. E uma outra coisa que talvez vocês não tenham se incomodado, mas eu me incomodei muito, foi quando um dos detetives estava tentando atrair o gato, sacudindo a caixa de cocô. Se você sacudir a caixa de cocô, o gato não vem. Você tem que sacudir a ração. Eu achei isso assim... Esse pra mim foi certeza o ponto mais negativo do filme. Eu fiquei olhando e disse, gente, pra que ele tá sacudindo a caixa de cocô? O gato não vai querer ir ao banheiro. Mas enfim. E aí no decorrer do filme, a gente vê a transformação dele, a questão do sangue artificial é uma jogada muito boa, querendo ou não, porque você fica naquela sangue artificial, sangue humano, vai dar a mesma força? Obviamente que não, também. Se você viu qualquer história de vampiro, você sabe que o sangue humano, o sangão bonzão que vem das suas veias é muito melhor do que qualquer sangue que venha de pílula ou artificial, enfim. Então eu achei que isso foi legal. Se não tivesse sangue artificial ia ser estranho, porque toda história moderna de vampiro tem que ter sangue artificial. Mas, cortando para a cena pós-crédito, esse filme tem 2 cenas pós-créditos, e eu estou adorando esse conceito de adiantarem os créditos pra gente ver a cena pós-crédito. Porque assim, normalmente as cenas pós-crédito do filme da Marvel, elas não se conectam diretamente com o filme que tá passando e nem se conectam entre si. Então, por exemplo, a cena pós-crédito do filme Venom, beleza, é do Venom, mas vai ser muito mais importante pro filme do Homem-Aranha. E você tem cena pós-crédito de Guardião da Galáxia em outros filmes, então termina que nem sempre elas se conectam entre si. Ou então, tipo, é uma cena jogada e daí outra cena jogada que você vai... esse pedaço aqui vai se conectar nesse filme, esse pedaço aqui vai se conectar nesse filme. Nesse caso, não. Eles deram 2 cenas que são meio que uma continuação da outra. Então, a primeira, a gente vê o Michael Keaton. Ele aparece, assim, do nada, dentro de uma cela vazia. Então, obviamente, você já sabe que tá ali Homem-Aranha, multiverso, conectou, ponto. E isso é confirmado que uma pessoa chamada Adrian Toomes simplesmente apareceu dentro da cadeia e obviamente que o cara foi libertado, porque naquele universo ele não é um criminoso. Mas na próxima cena a gente vê agora o Abutre bem bonitinho indo se encontrar com o Morbius, falando, obviamente, do Homem-Aranha. Então, são 2 cenas que se conectam entre si, é uma continuação da outra. Inclusive, eu achei desnecessário serem 2. Era melhor ter feito uma só. Só fazia uma cena um pouco mais longa, mas tudo bem. E essas cenas se conectam diretamente com o Homem-Aranha, colocam esse filme num lugar no multiverso, não só lugar, espaço, mas também tempo. Já dá pra gente entender cronologicamente quanto aquele filme se passa. E agora só nos resta esperar para vermos alguma outra aparição do Morbius por aí. Eu acredito que o Abutre vai aparecer um pouco mais, mas eu de fato espero um segundo filme
do Morbius, porque aquela transformação da Martini também não foi aleatória. Eu quero ver mais a personagem, apesar... Eu não vou dizer apesar, porque pra mim qualquer referência a Crepúsculo vai ser ótima. Mas eu quero ver mais a personagem. E, em geral, é isso, gente. O filme, ele é bom, como eu falei, ele tem alguns defeitos, mas ele é um filme muito bom. Ele é um filme que eu pagaria pra assistir de novo. Que é uma coisa que, por exemplo, Thor, Mundo Sombrio, eu não pagaria pra assistir mais de uma vez no cinema. Então, eu realmente queria entender o porquê do tanto hate, mas terminou sendo bom, porque a galera tá indo assistir. Tipo, ah, tá tão ruim, eu vou pra falar mal também. E eu fui meio que com essa ideia. Eu fui esperando um filme ruim. Eu não sei se foi por causa disso também. Porque o pessoal tava falando tão mal que eu fui esperando um filme ruim. E não é ruim. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou desse filme. Um beijo e até a próxima.